Olha, imagina a cena. Alexandria, ano 336. O bispo Atanásio, a fugir pela cidade, mas coberto com um manto simples. E não era medo, sabe? Era fidelidade. Exato. E acusado de quê? De perturbar a paz do Império. Tudo porque defendia, assim, com unhas e dentes, a divindade de Cristo. É isso. E hoje a gente mergulha nisso, usando como base uns excertos do livro A Igreja de Cristo Não de Atanásio, do Tássio Siqueira. Ele mesmo diz que usou uma certa licença poética em descrições, mas o foco são os factos, a história e a teologia desse padre da Igreja. Uhum. A nossa ideia aqui é entender essa resistência dele, né? Essa figura do século IV, uma fidelidade impressionante, mesmo com exílios, perseguição do Império, oposição até de outros bispos. Pois é, e como é que ele, como diz a fonte, salvou tudo? Aparentemente só por permanecer. Isso é que intriga. É uma tese forte, sim. Defender a fé de Nicéia contra o arianismo. Aquela ideia de que Cristo era uma criatura inferior ao Pai. Ele dedicou a vida a isso. Antes mesmo de Nicéia, a fonte fala de um encontro dele ainda jovem com Santo Antão, lá no deserto. E tem aquela frase, né, que Antão teria dito. Ah, sim. A heresia não se vence com gritos, mas com santidade. Já dá o tom, né? Não era pela força bruta. Totalmente. Prepara o caminho para Nicéia em 325. Atanásio vai como diácono, acompanhando o bispo Alexandre. E o centro da discussão era mesmo o arianismo. Essa ideia de que Cristo foi criado, houve um tempo em que ele não existia. Bem, isso abalava tudo, né? A própria salvação. Se Cristo não é Deus mesmo, como é que nos pode divinizar? E aí entra a batalha pelo termo-chave, homossúsios, consubstancial. A fonte destaca muito o papel do Atanásio nisso. Não era só parecido com o pai. Não, de forma alguma, era da mesma substância. Uma letrinha, um i a mais ou a menos, que mudava tudo. O credo que a gente reza. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao pai. Tá lá, a marca dele. E pensa no clima de Nicéia, como a fonte descreve. Bispos com marcas de tortura da perseguição anterior. E do outro lado, o imperador Constantino, querendo unidade a todo custo, talvez. Uma tensão enorme entre a fé sofrida e o poder político, né? Atanásio deve ter percebido logo que a luta não ia acabar ali. Com certeza. E não acabou. Ele vira bispo de Alexandria e aí a pressão ariana, com o apoio do imperador Constâncio II, só aumenta. Intrigas, acusações falsas. Sim, a fonte detalha isso. Acusaram de sedição, até de assassinato, e criaram aqueles concílios espúrios, tipo Tiro, Antioquia. Manobras políticas, claramente. O texto mostra como eles evitavam bater de frente com Nicéia, mas usavam umas fórmulas meio ambíguas, né? Semelhante ao pai, só para diluir a doutrina. Corroer por dentro. O que leva ao primeiro dos 5 exílios dele, a fuga para o deserto de novo, para junto dos monges. Mas o método de resistência dele é que é fascinante. Não era organizar uma rebelião. Não, era quase o oposto. A fonte foca muito nisso. Ele escrevia cartas à vida de Santo Antão, que virou um best-seller espiritual da época, e oração, firmeza na doutrina. Tem aquela ideia no texto, né, que a verdade não precisa vencer agora. Ela só precisa não morrer. Como uma semente. Exato. Uma lógica totalmente diferente do poder. E ele sofreu muito, né? Igrejas invadidas, bispos arianos impostos à força. Tem até aquela fuga dramática durante a missa. E aqui um ponto crucial, que a fonte martela. Mesmo com toda essa confusão, perseguição vinda de dentro da própria igreja, apoiada pelo imperador, ele não funda uma igreja paralela. Por quê? A resposta no texto é direta. Para ele, a igreja era a esposa de Cristo. Ele teria dito algo como: Cristo não abandonou a sua esposa, nem eu vou abandonar. A fidelidade era a promessa de Cristo, a estrutura simbolizada em Pedro, mesmo que os homens falhassem. Ele lutou dentro, não contra a partir de fora. Isso muda tudo. Muda o legado dele. Ele não deixou uma ordem atanasiana, mas deixou a fé intacta nesse ponto central. Por isso, pai da ortodoxia. É verdade. O credo niceno constantinopolitano que ainda rezamos é prova disso.
E obras como Sobre a Encarnação do Verbo. Fundamentais. A vitória dele, segundo a fonte, foi a da fidelidade sobre a revolta, da comunhão sobre o cisma, da cruz, de certa forma, sobre o palácio. Uma vitória pela perseverança no sofrimento, não pela ruptura. E a fonte termina com um alerta, que vale para hoje, né? Cuidado ao usar o nome de Atanásio para justificar ataques à hierarquia ou divisões. Ele sofreu pela igreja, na igreja, mas nunca se achou acima dela. Então, resumindo, Atanásio defendeu a divindade de Cristo contra tudo e todos, não com força ou divisão, mas com uma fidelidade teimosa, sofredora, à verdade e à comunhão da igreja. Exatamente. O que nos leva àquela reflexão final que o texto propõe. Quando a gente vê falhas, divisões, até escândalos nas instituições que a gente valoriza, o que é ser fiel de verdade? É ficar e lutar por dentro, mesmo pagando o preço? Ou é romper buscando um ideal de pureza que talvez nem exista? Como saber a diferença entre perseverança e só passividade? Ou entre crítica leal e rebelião que só destrói? Fica a pergunta.